noite, meu amigo, minha amiga, graça e paz, meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo ou me assistindo através do canal do YouTube. Eu sou o pastor José Cláudio e estou aqui para convidá-los a refletirem juntamente comigo num texto precioso da palavra do Senhor, que nos fala a respeito da salvação. E esse texto se encontra no Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43. Esse texto nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que estão me assistindo através deste canal do YouTube, esse texto sagrado que nós lemos é um texto que nos fala dos momentos finais do ministério do Senhor Jesus Cristo ainda vivo. O registro aqui é único do Evangelho escrito por Lucas. Ele registra uma questão especial que envolve essas duas figuras que ladearam o Senhor Jesus Cristo nos últimos momentos da sua vida, ou nos últimos instantes de vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, nós vamos encontrar a figura de dois malfeitores, dois facínoras, dois criminosos que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus, fazendo com que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta Isaías, lá exatamente no capítulo 53, quando diz que ele, Jesus, seria crucificado ao lado de transgressores, ou ao lado de dois transgressores. E é interessante que é comum a gente fixar a nossa atenção aqui nesse texto somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, essas duas outras figuras, esses dois homens que ladearam o Senhor Jesus também, trazem a nós ensinos preciosos a respeito da salvação. Principalmente a desse ladrão que se move em arrependimento e se volta para o Senhor Jesus Cristo, pedindo-lhe por misericórdia, pedindo-lhe que lembrasse dele quando este estivesse no seu reino. Por isso, nesta noite, meus irmãos, meus amigos, eu queria chamar a vossa atenção para que meditássemos juntos na palavra do Senhor a respeito da crucificação desses ladrões, ou especificamente desse ladrão que, movido por arrependimento, é alcançado pelo Senhor Jesus. Aqui nós vamos encontrar, querido irmão, querida irmã, meu amigo, algumas lições que nos falam muito a respeito da salvação, de modo que talvez ela tire a dúvida do coração de muitas pessoas com respeito a esse tema tão precioso, tão preciso, registrado na palavra do Senhor. Esse texto ele vai nos ensinar que, em primeiro lugar, Jesus ele salva todo pecador que se arrepende. Vejam, irmãos, vejam, meus amigos, que eu não estou dizendo aqui que Jesus ele salva a todos os pecadores, porque não é isso que o texto sagrado nos diz aqui. O texto nos ensina que Jesus salva o pecador, ou os pecadores que se arrependem e se voltam para ele. A condição, portanto, para que possam ser recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, é a expressão de fato de um arrependimento sincero. É preciso, meus irmãos, é preciso, meus amigos, que enfatizemos isso. Por quê? Por uma razão simples. Porque em nossos dias cresce cada vez mais, ou se vai barateando a graça de Deus.
Hoje em dia, há aquelas pessoas que propõem um evangelho descaracterizado da realidade, da essência, que é imperativo quanto à necessidade de arrependimento de pecados. E é impossível, meus queridos, de acordo com a palavra do Senhor, que alguém seja recebido, seja salvo pelo Senhor Jesus Cristo, sem que esta pessoa tenha de fato se arrependido dos seus pecados. E eu faço coro com o próprio apóstolo Pedro, quando em Atos capítulo 2, versículo 38, após pregar o seu famoso sermão, e os seus ouvintes serem tocados pela palavra de Deus, a ponto de dirigirem-se a ele, perguntando-lhe o que deveriam fazer, o que poderiam fazer para serem salvos, o apóstolo Pedro os surpreende dizendo o seguinte, no versículo 38 do capítulo 2: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Observem que aqui o apóstolo Pedro, ele nos mostra que, diferentemente do evangelho que tem sido barateado por muitos pseudos pregadores, que não demonstram uma necessidade de reconhecimento de pecados e arrependimento dos mesmos, a palavra de Deus aqui nos enfatiza que há sim, queridos, a necessidade de arrependimento para que alguém seja salvo. O próprio apóstolo Paulo, no seu discurso em Atenas, no capítulo 17, versículo 30, ele vai falar a mesma coisa que o apóstolo Pedro aqui. Ele vai falar a respeito da necessidade de um arrependimento sincero do pecador, ou do parte do pecador, para que esse seja de fato salvo pelo Senhor. Ele diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora porém notifica ao homem que todos, em toda parte, se arrependam. Observe que Paulo aqui faz coro com o apóstolo Pedro. Ambos demonstram a necessidade de um arrependimento para que alguém seja salvo. Por quê? Por uma razão biblicamente clara: sem arrependimento não há remissão de pecados. Querido, é necessário sim que nos arrependamos dos nossos pecados, para que Jesus possa assim nos receber e nos salvar. Do contrário, não há ou não existe qualquer possibilidade de salvação para o pecador. É necessário que o pecador se arrependa dos seus pecados, mas para que esse se arrependa, nós sabemos que há uma necessidade de que ele reconheça-se pecador, ele reconheça os seus atos. Foi exatamente isso que nós encontramos aqui na vida ou na atitude deste segundo ladrão, que repreende o primeiro, que blasfema do Senhor Jesus Cristo, que esnoba do Senhor Jesus Cristo, dizendo: se tu és de fato o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. A Bíblia diz que este não, ao contrário do primeiro, diz assim: nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença. E no versículo 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, esse segundo ladrão aqui, ele reconheceu os seus erros e, movido por um arrependimento sincero, se volta para o Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que esse texto nos traz, queridos, é que a salvação, ela não é fruto das nossas obras. Ou seja, a salvação nunca foi e jamais será meritórias. A salvação, queridos, não é gerada e nem tampouco é produzida pelas nossas obras. Se assim fosse, seria impossível a este ladrão ser salvo pelo Senhor Jesus. Porque a crucificação, querido, era a pena de morte que efetuava, ou era efetuada naqueles que cometessem crimes gravíssimos. É certo, o Senhor Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, pelo contrário, era inocente, foi condenado inocentemente, e só foram crucificados por causa dos seus e dos meus pecados. Queridos, a salvação não é pelas obras, não é. Se fosse esse homem, não poderia ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Observe que ele mesmo reconhece merecedor da pena a qual ele estava ali, sendo, vamos dizer assim, estando assim enfrentando. Ele diz: nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram por merecer. O que nos leva a dizer que esse homem, possivelmente, esses homens não estavam aqui crucificados
meramente porque haviam roubado. Não, porque a pena para alguém que roubasse não era a morte, não era a crucificação. A crucificação era a pena máxima. Ela era uma pena voltada atribuída somente naqueles que cometessem os piores e os mais terríveis crimes, o que nos leva à compreensão que o pecado desses homens aqui, o crime desses homens aqui, e consequentemente seus pecados, não fora somente o roubo. Possivelmente, no mínimo, eles estavam ali porque eles cometeram latrocínio, roubo seguido de morte. O apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que a salvação não é fruto das nossas obras. Quando escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Queridos, o apóstolo Paulo é claro em enfatizar, em nos mostrar que a salvação não é pelas nossas obras. O profeta Isaías, Deus falando por boca do profeta Isaías, vai dizer que as nossas boas obras diante dele não passam de trapos de imundícies. Queridos, se as nossas boas obras diante de Deus não passam de trapos de imundícies, o que dizer das nossas más obras? O que dizer das obras ou da obra desse homem aqui que foi salvo por Jesus Cristo? Ele, no mínimo, cometeu roubo seguido de morte, cometeu um latrocínio. Então, se as boas obras são imundas diante de Deus, o que dizer de alguém que rouba e mata, ou mata para roubar? O que dizer, queridos? É claro, é evidente que tal pessoa é passiva de condenação, é merecedora de condenação e não salvação. Mas por que esse homem foi salvo? Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. A terceira lição que esse texto sagrado nos traz nesta noite é que a salvação não é por etapas, ela acontece de uma única vez na vida daquele que se arrepende e se volta para Jesus. Queridos, isso significa que não há estágio na realidade da nossa salvação. Pode existir estágio na nossa caminhada com o Senhor, no processo de comunhão com Ele, no processo de nossa santificação por meio de Cristo, porque o texto é claro, é muito claro, em nos mostrar que o ladrão que se arrependeu foi salvo integralmente por Jesus e imediatamente. Onde é que nós encontramos isso? Na declaração do Senhor Jesus Cristo, quando no versículo 43, respondendo ao apelo dele feito no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Responde, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo, ele se dirige àquele homem lhe fazendo a promessa de que hoje ele estaria com ele no paraíso. Há algumas pessoas que argumentam que o que Jesus estava dizendo aqui não era que ele estaria com ele salvo naquele mesmo dia, mas no dia futuro. E essas pessoas usam como argumentos o seguinte: no original não há pontuação, não há vírgula aqui, de modo que o que Jesus estaria dizendo aqui não é hoje, ou seja, naquele exato momento você estaria comigo no paraíso, mas que no futuro ele estaria. E eles dizem assim, que esse texto deveria ser lido assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas, queridos, para que nós leamos esse texto dessa forma, nós precisamos colocar aqui uma vírgula para fazermos essa pausa. E se no original não há vírgula, significa dizer que esse texto está aberto à interpretação. A verdade, a pergunta é como nós vamos chegar à conclusão de que Jesus estava falando para esse homem que a salvação na vida dele seria imediatamente, aconteceria imediatamente naquele momento. Simples. Existe uma regra hermenêutica que diz que um texto obscuro é compreendido à luz de um texto mais claro, ou seja, um texto obscuro, difícil de se compreender, é compreendido à luz do seu contexto. Queridos, Jesus estava dizendo que, de fato, aquele homem, movido por um reconhecimento de pecado e de um arrependimento sincero, estaria salvo naquele exato momento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, na sua carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, ele fala também, que o desejo dele era partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. O que significa dizer que Paulo tinha em mente essa ideia corretíssima da palavra de Deus, que com a sua partida ele estaria na presença do Senhor.
Nós podemos encontrar essa doutrina amplamente ensinada na parábola do rico e de Lázaro, que nos fala que ambos morreram, um foi para o inferno e o outro foi para o céu, para o seio de Abraão. Queridos, esse texto nos ensina essas 3 lições aqui, maravilhosamente especiais. É fato que ele nos traz muitas outras lições, mas por hora eu queria me deter com vocês tão somente nessas 3 lições. Primeiro, que Jesus recebe e salva o pecador que se arrepende. Segundo, que a salvação ela não é fruto e jamais será das nossas obras. E terceiro, que a salvação é por etapa, ela não acontece por etapas, por estágios. Ela é imediata, ela acontece de uma única vez. E significa dizer que você não está mais salvo hoje do que no dia que você se converteu. Não. Ou no dia que você se converteu. Não. Você pode até estar mais santo, mas salvo você é na hora que você se reconhece pecador, arrepende-se dos seus pecados e se volta para Jesus Cristo, movido por esse arrependimento, ou por uma atitude sincera de arrependimento. Foi o que esse homem fez aqui. Ele se reconheceu pecador e se voltou para Jesus. Ele reconhece que Jesus era o Salvador, era o Rei dos Reis. Ele diz: quando vieres no teu reino. Com essa declaração ele estava reconhecendo a Jesus Cristo, não somente como alguém inocente, que estava ali pagando por pecados de outrem, mas ele reconhece a Jesus como sendo o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Eu quero concluir nesta noite dizendo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que estão me ouvindo, me assistindo por esse canal, que com muita alegria e convicção, não importa o quão longe alguém tenha ido, se esta noite você se reconhecer pecador e está sinceramente arrependido e deseja ser perdoado e recebido por Jesus, Ele não somente te perdoa, como também te recebe como um filho amado e escolhido de Deus para a salvação. A pergunta que não pode calar é: qual será a sua decisão? Qual será a sua reação diante de tão precioso texto, diante de tão preciosas lições? Você precisa responder satisfatoriamente a tudo aquilo que você ouviu e viu nesta noite, da palavra do Senhor. Que Jesus recebe o pecador que se arrepende. Que a salvação não é por etapas, por estágio, mas imediatamente na vida daquele que crê. E que a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela graça. Que Deus te abençoe, e que essa palavra vá de encontro ao seu coração, e que você, movido por um reconhecimento sincero de pecado, e por um arrependimento sincero, genuíno, se volte para o Senhor Jesus Cristo, e assim seja salvo por Ele, por toda a eternidade. Eu convido você a orar juntamente comigo agora. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, vem de encontro, ó Deus, às necessidades de cada, Senhor, cada pessoa que me ouviu, ó Deus, nesta noite. Te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora, Senhor, por meio deste meio de comunicação, Senhor. E que ela seja tocada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E que se reconheça pecador, e volte-se, ó Deus, para o Senhor Jesus Cristo, o reconhecendo como Rei que é, Senhor, e Salvador que é, Senhor. E assim, ó Deus, receba o perdão dos seus pecados, ó Deus, e seja por Ti, ó Deus, recebido como Filho amado para a salvação eterna. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal. Ilumina, ó Deus, os nossos olhos e nos encaminha, ó Deus, a Tua palavra sempre, ó Deus, para que jamais nos desviemos das verdades por Ti, ó Deus, escritas e reveladas ao nosso coração. É em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso, e nosso eterno e único Salvador, que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém.